Nós vemos na palavra de Deus que lá atrás em Daniel, né, Daniel, pelo seu testemunho, Daniel, ele alcança a vida dos magos, dos sábios, de todos, né, que viram ali o que o Senhor fez através da vida de Daniel. Deus salvou a vidas dos magos, dos sábios, de todos que não conseguiram decifrar o sonho que Nabucodonosor teve, mas Daniel, com a ajuda do Senhor, ele decifrou o sonho, e por isso Nabucodonosor não matou os sábios. Então nós vemos que os sábios lá atrás, eles eram pessoas que criam em vários deuses, faziam várias magias, rituais, mas quando precisou que eles decifrassem os sonhos de Nabucodonosor, do rei, eles não conseguiram. Mas Daniel, com a ajuda do Senhor, ele conseguiu decifrar o sonho. Então Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo e mandou matar todos os sábios. Mas como Daniel disse não, que ele não matasse, ele não matou os sábios daquela época. E nós vemos, depois de anos e anos, nós vemos que no nascimento de Jesus, quem levou os presentes para Jesus, quem estava preparado para o nascimento de Jesus, foram os sábios. E nós vemos também que os religiosos daquele tempo não estavam preparados para o nascimento de Jesus, mas os sábios, sim, estavam preparados. E o que nós podemos ver com isso? Nós vemos que lá atrás, esses sábios, com o testemunho vivo de Daniel, eles viram que realmente quem era o verdadeiro Deus. Então, eles estudaram, né? Daniel, com certeza estudou. Daniel estudou tudo que Daniel, sobre o que Daniel falava, né? Sobre o que Daniel cria, no que Daniel cria, no que ele se apoiava. E esses sábios, a partir dali, por terem suas vidas salvas através daquele Deus de Daniel, eles foram atrás de saber mais sobre o Deus de Daniel. Então nós vimos que por eles se aprofundarem verdadeiramente no conhecimento, por eles verem Daniel, que era uma pessoa que se relacionava com o Senhor, aí eles também quiseram se relacionar verdadeiramente com o Senhor. Ali eles começaram a se relacionar e buscar no Senhor, nas escrituras e no Senhor, qual era aquele Deus, o que ele queria, porque dali em diante eles queriam, né? Eles queriam saber mais fundo sobre Deus. E sabendo mais fundo sobre Deus, eles ficaram sabendo sobre Jesus. Eles ficaram sabendo sobre o nascimento de Jesus e passaram para suas descendências. Então, quando Jesus nasceu, nós vemos que os sábios já estavam preparados. E eles tinham um relacionamento tão íntimo com o Senhor, tão íntimo com o Senhor, que o Senhor os direcionou em todos os momentos. O Senhor deu sonhos com anjos falando com eles sobre o que era para eles fazerem, e eles foram direcionados pelo Senhor a todo tempo. Já os religiosos daquele tempo, que estavam mais preocupados em agradar as pessoas, em ser alguém importante para as pessoas, em guardar rituais. Nós vemos na palavra Jesus dizendo aos fariseus e aos religiosos daquele tempo que eles coavam mosquitos, mas engoliam camelos, porque eles faziam questão de coisas, mas as coisas pequenas que estavam diante dos olhos deles, eles não queriam saber. Eles só queriam aquilo que agradavam a eles, mas não buscavam inteiramente no Senhor qual era a vontade do Senhor para aquele tempo, o que eles precisavam fazer para agradar ao Senhor verdadeiramente, mas eles preferiam serem aparentemente fiéis ao Senhor do que realmente ser no íntimo
ter um íntimo agradando ao Senhor, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então nós vemos a diferença dos religiosos com os sábios daquele tempo. Nós vemos que os religiosos, eles não estavam preparados para a vinda de Jesus. Tanto que nós vemos na palavra de Deus, o tanto que eles perseguiram e questionavam e brigavam com Jesus. E nós vemos que hoje nós temos que tomar muito cuidado com a religião, com a religiosidade. Porque muitas das vezes a religião, ela vem trazendo muitas doutrinas, ela vem trazendo alguns fardos pesados que ficam muito difícil, e com isso faz com que, em vez da pessoa querer buscar a Deus mais e mais no íntimo, ela fuja do Senhor, com medo desse fardo tão pesado que a religião às vezes coloca em nós. Mas eu digo a você, que nós precisamos nos relacionar no íntimo com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar no íntimo e conhecer a palavra do Senhor, para que ninguém nos engane. A Bíblia é bem clara com isso, que nós precisamos ter conhecimento para que ninguém nos engane. Então, nós temos que ficar muito atentos a tudo isso. Você precisa se relacionar no íntimo com o Senhor, ler as Escrituras, meditar na palavra do Senhor. Diz para nós meditarmos na palavra todos os dias, para que a gente não fique enganado nesse mundo. É isso que os sábios fizeram. Eles meditaram nas Escrituras. Eles viram ali o que Daniel falava e meditou naquilo e confiou plenamente naquilo. É o que nós temos que fazer, nós temos que meditar e confiar no Senhor. Porque nós vemos que Jesus, ele veio para isso, para que nós tenhamos livre acesso a Deus e que nós nos relacionamos com Ele para que Ele nos conduza nesse mundo. Então Jesus te chama para um relacionamento íntimo com Ele. É muito importante você estar com as pessoas, você congregar, você fazer parte ali de um ambiente onde onde a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem, no nome do Senhor, né, ali Ele vai estar. Então nós precisamos nos reunir como igreja, mas o que mais nos importa é estarmos no centro da vontade do Senhor, estarmos íntimos a Ele, para quando Jesus voltar novamente, para quando estarmos com Jesus, né? Porque às vezes para nós estarmos com Ele pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos. Então por isso nós precisamos parar toda distração, todo engano e darmos ouvidos e olhos às Escrituras e aos verdadeiros ensinamentos. Então, busque você no secreto. A palavra de Deus diz que você fechando a porta do seu quarto, é isso que Jesus diz, feche a porta do seu quarto e busque Ele em secreto, que Ele em público te recompensa, mas que Ele ali no secreto, Ele vai falar com você. Pode não ser audível, mas o Senhor vai te conduzir e você vai ver o Senhor te conduzindo quanto mais íntimo você estiver do Senhor. Lá atrás, quando Adão se relacionava no íntimo com o Senhor o direcionava todos os dias. Quando nós passamos a vivermos no íntimo com o Senhor passa a nos conduzir diariamente. Às vezes parece que o Senhor está distante, mas é porque nós estamos distante do Senhor. O Senhor só está nos esperando dentro do nosso quarto para fecharmos a porta e falarmos com Ele. Ele está esperando só isso, Ele está lá. Mas você está distante deste lugar. Você não está indo a esse lugar, não está fechando a porta e se relacionando no íntimo com o Senhor. Se relacionando no íntimo com Ele. Ele te conduzirá. E não vai haver nenhuma religião e ninguém que vai te enganar, porque você vai estar falando diretamente com quem tem o verdadeiro ensinamento, com quem vai te ensinar de verdade, que é o Espírito Santo. Ele vai te ensinar tudo que você precisa saber e vai te conduzir aos verdadeiros ensinamentos. E você
vai estar em ambientes que falam a verdade. Você vai preferir lugares que realmente ensinam a verdade. E assim você vai ser completamente íntima do Senhor. E eu oro a Deus para que você, em nome de Jesus, que você tenha esse momento com o Senhor diariamente, para que você passe a senti-lo nos seus dias e mesmo sem sentir, que você continue perseverando, porque Ele está de braços abertos esperando você para se relacionar com você. E desse relacionamento com o Senhor, você vai provar o quão bom, o quão maravilhoso é estarmos relacionando, estarmos diariamente com o Senhor. Busque a Ele e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Um beijo e até o próximo vídeo.